Queridos, nesse mês de setembro, diferente do que costumamos fazer aqui na igreja, nós não temos uma série de mensagens em que nós passaremos todos os domingos necessariamente refletindo nelas, mas nós vamos ter mensagens com temas em cada domingo, e hoje, para compartilhar de um tema muito importante, muito caro para o meu coração, eu quero convidar você a abrir a sua Bíblia ou ler comigo o texto que vai ser projetado aqui na TV, que se encontra no livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 2, do verso 42 até o 47. É um texto muito conhecido em que Lucas relata o começo da igreja cristã e como esse começo da igreja cristã comunica para nós uma realidade sobre o que é ou o que deve ser a igreja de Jesus. O texto diz assim, a respeito dos primeiros cristãos: eles se dedicavam ao ensino dos apóstolos e à comunhão, ao partir do pão e às orações. Todos estavam cheios de temor e muitas maravilhas e sinais eram feitos pelos apóstolos. Os que criam mantinham-se unidos e tinham tudo em comum. Vendiam suas propriedades e bens e distribuíam conforme a necessidade de cada um. Todos os dias continuavam a reunir-se no pátio do templo, partiam o pão em casa e juntos participavam das refeições com alegria e sinceridade de coração, louvando a Deus e tendo a simpatia de todo o povo. E o Senhor lhes acrescentava diariamente os que iam sendo salvos. Até aqui, que o Senhor nos fale através de sua palavra nessa manhã. Nós vivemos na realidade de um grande centro urbano, não é? E a gente sabe quais são os benefícios de vivermos num grande centro urbano, mas também os seus desafios. Por exemplo, uma consequência de vivermos num grande centro urbano como o Rio de Janeiro é o fato de que nós nos percebemos cercados de pessoas em todo lugar, o tempo todo. Não é? A gente não conhece trânsito calmo. A gente não conhece prédio comercial vazio. A gente não conhece essa dinâmica em que naturalmente os nossos dias se passam sem estarmos rodeados de muitas pessoas. Veja, o bairro que essa igreja está plantada, Recreio dos Bandeirantes. Pouco mais de 10 anos atrás, estimava-se cerca de 83, 84 mil moradores no Recreio dos Bandeirantes. Em 2022, uma atualização do censo trouxe um número impressionante. O Recreio se tornou um dos bairros mais crescentes da cidade do Rio de Janeiro e contava em 2022 com aproximadamente 150 mil moradores. É um bairro que tem uma população maior do que a maioria das cidades do Brasil, que são cidades pequenas. Mas nós não temos apenas famílias do Recreio dos Bandeirantes que congregam na igreja, né? Nós temos pessoas de bairros próximos dessa grande zona oeste que a gente vive. E a zona oeste é hoje responsável por cerca de metade da população da cidade. Estima-se, pelo mesmo censo de 2022, aproximadamente 6 milhões de pessoas só na zona oeste. A cidade do Rio, quase 13 milhões. É muita gente. Perdão, irmãos, eu dei o número errado. Zona Oeste, 3 milhões. E a cidade do Rio, quase 7 milhões. Mas mesmo assim é muita gente. Eu contei orelha, né? Contando orelha dá isso, dobrado. Então a gente vive nas ruas cheias, o trânsito caótico, o falatório intenso, e tudo isso reforça isso que a gente está falando. Nós estamos o tempo todo rodeados de muita gente. E aí nós ainda temos hoje as redes sociais, onde nós seguimos um monte de gente segue a gente. Nós temos as nossas necessárias conexões de trabalho, pessoas com as quais nós interagimos, precisamos trabalhar juntos, precisamos manter algum tipo de comunicação e contato. Nós temos eventualmente aqueles encontros ocasionais, festas, celebrações que precisamos ir, é educado estar presente, e o tempo todo nós estamos cercados de muita gente. Agora, o que é curioso da nossa época, o que é curioso disso, é que mesmo vivendo no meio de pessoas o tempo todo, cresce cada vez mais a sensação de solidão para muita gente.
Nós estamos cercados por um número cada vez maior de pessoas, mas cada vez mais pessoas experimentam a solidão. É possível e até comum, portanto, viver cercado de contatos, mas ainda assim carecer de vínculos profundos, verdadeiros. Quer ver um momento em que isso fica muito flagrante para nós? Quando atravessamos alguma dificuldade ou alguma crise mais pesada da vida. Nós percebemos o quanto a nossa vida pode estar construída em estruturas frágeis com relacionamentos superficiais, em que quando estávamos num momento de celebração, de festa, de todas as coisas caminhando bem, tínhamos muitas pessoas para brindar com a gente, para rir com a gente. Mas quando uma crise visitou a nossa vida, seja ela de que espécie for, nós percebemos que são muito poucos os que permanecem próximos. E como carecemos então de vínculos reais. E o interessante é que no meio disso tudo, por incrível que pareça, o nosso coração não é levado para um desejo de isolamento. Do tipo, quer saber? Pessoas não são confiáveis. Na minha crise eu não tive quase ninguém ao meu lado e agora eu vou me isolar de tudo e de todos. De alguma forma, lá no fundo do nosso coração, nós temos um desejo crescente de pertencimento, uma vontade de experimentar uma espécie de vida em comunidade que é real, um lugar onde não sejamos apenas conhecidos pelo nome, pela profissão, pelo CEP onde moramos, mas onde sejamos verdadeiramente acolhidos, amados, acompanhados, amorosamente acompanhados por pessoas que têm interesse em quem nós somos, não no que nós fazemos, no que nós temos, no que nós podemos oferecer em troca. E a Bíblia vai dizer para a gente que esse desejo, não de isolamento, mas de pertencimento, não é por acaso. A Bíblia nos diz que Deus nos criou para a comunhão. Deus nos criou para ter comunhão com Ele, e Deus nos criou para viver a dinâmica da comunhão como parte do povo dele, da família, dos filhos e das filhas de Deus. E aqui, nesse trecho da Bíblia que lemos nessa manhã, em Atos dos Apóstolos, no capítulo 2, logo depois do derramamento do Espírito Santo, lá no dia de Pentecostes, e a gente conhece o texto do início do capítulo de Atos, lindo, quando os discípulos reunidos a portas fechadas, orando e buscando a Deus, são visitados por um poder que vem do céu, são cheios do Espírito Santo, e então a vida daquela igreja começa a pulsar de modo mais vibrante. Logo após esse derramar do Espírito Santo, nós vemos aqui nascer a primeira comunidade cristã da história. A primeira igreja de Jesus na história está sendo relatada aqui para nós em Atos capítulo 2. E essa igreja não era uma igreja perfeita. É uma falsa compreensão que algumas pessoas têm, um olhar assim muito romântico para o texto, pensar aqui sim era uma igreja sem defeito. Impossível, havia seres humanos ali. Mas embora não fosse uma igreja perfeita, ela era uma igreja verdadeira. O Espírito Santo havia dado vida a um novo povo. Um povo marcado pela palavra de Deus, um povo marcado pela comunhão uns com os outros e um povo marcado pelo testemunho do Evangelho. O que nós encontramos nesse texto que lemos não é apenas um registro histórico, então, de como a igreja de Cristo começou. O que nós encontramos aqui é um retrato daquilo que Deus deseja para o seu povo. É um retrato daquilo que nós poderíamos chamar, e esse é o tema da nossa mensagem de hoje, de uma igreja viva. Uma igreja viva é muito bem descrita por essa realidade que Lucas apresenta aqui no livro de Atos, no capítulo 2. Aqui nós vemos a resposta de Deus para o nosso anseio de uma vida que faça sentido, marcada tanto pela presença de Deus em nós, como pelos laços de relacionamento que só o Evangelho pode criar. E a gente vai ver que não se trata meramente de afinidade, por personalidade, por estilo de vida, mas por algo que Deus mesmo produz no meio do seu povo e que é absolutamente lindo. Então nós veremos, à luz desse texto e com o auxílio do Espírito Santo, qual é a primeira marca de uma igreja viva.
São 3 marcas que eu quero conversar com você nessa manhã. E a primeira é essa que vai aparecer na tela. A primeira marca de uma igreja viva é a centralidade da palavra. O texto, no verso 42, diz assim: eles se dedicavam ao ensino dos apóstolos. Primeira característica de uma igreja que foi visitada pelo poder do Espírito Santo. Uma igreja que foi fortalecida em sua fé e experimentou de algo que não podia ser explicado por lógica humana. Um poder do alto passou a habitar suas vidas. Uma coragem que antes eles não tinham. Um vigor para amar Jesus que antes eles não tinham. E a primeira marca, característica desse novo povo, dessa primeira igreja que o próprio Espírito Santo gera, é a centralidade na palavra. Logo após o derramar do Espírito, nós não vemos apenas sinais extraordinários. E quando você lê Atos dos Apóstolos, você vê sinais extraordinários. O próprio Lucas está descrevendo que muitos sinais e prodígios eram feitos por meio dos apóstolos. Mas nós não vemos apenas esse extraordinário, ou estas coisas que nós costumamos chamar de sobrenaturais, mas nós vemos o povo de Deus aqui, com sede de aprender, sede de ouvir e de ser moldado pela palavra de Deus. Eles perseveravam no ensino dos apóstolos. Algumas versões vão trazer eles perseveravam unânimes na doutrina dos apóstolos. Ou seja, havia, e esse é o sentido da palavra usada aqui para se dedicar, para perseverar, é a ideia de uma perseverança insistente. Então eles não apenas paravam e olhavam para o relógio e pensavam, bem, agora é o momento da palavra. E nós vamos ter aí 25 minutos, 30 minutos talvez, em que Pedro, João, Tiago vão trazer alguma explanação, e se nós estivermos com um pouco sono e um tanto atentos, nós vamos aprender. Não, eles estavam ávidos pela palavra de Deus. Eles estavam tão absolutamente admirados com a vida que o próprio Deus estava gerando no interior deles. Eles foram batizados com um amor por Jesus tão profundo, que nada era mais precioso para eles do que conhecer mais da palavra de Deus e verem então as suas vidas modeladas pela palavra de Deus. O conteúdo desse ensino era aquilo que os apóstolos haviam recebido de Cristo, o Evangelho da vida, morte e ressurreição de Jesus, não apenas como um discurso ou a lembrança de um acontecimento histórico para a época deles, recente, mas refletindo nas implicações, no que isso significava para o dia a dia da fé deles. O que significava ser um discípulo de Jesus, o que significava aplicar a própria vida às palavras que eles ouviram dos lábios do próprio Cristo, o que significava negar a si mesmo, tomar a cruz e seguir a Cristo, o que significava oferecer a outra face se alguém ferisse um lado primeiro da sua, o que significava oferecer uma túnica àquele que não tem se você tivesse duas, o que significava viver sob a perspectiva de que Deus é vivo e realiza milagres, e que eventualmente Ele suspende a ordem, Ele suspende aquilo que é ordinário para agir extraordinariamente no meio do seu povo. As implicações práticas disso, e eles refletiam, eles amavam a palavra. O apóstolo Paulo, escrevendo a Timóteo, na segunda carta, capítulo 3, versos 16 e 17, ele diz assim: toda a escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, a repreensão, a correção e a instrução na justiça, a fim de que, com o objetivo de que o homem de Deus seja apto e plenamente preparado para toda boa obra. Irmãos, isso aqui não é uma abstração nem uma teoria. Conhecer este livro, estudar esse livro, amar o ensino deste livro, refletir na sua vida com base no que esta palavra afirma e estruturar os seus dias sobre esse fundamento, não é uma abstração. É aquilo que habilita você para de fato viver toda boa obra que o próprio Deus preparou
para que nós pudéssemos viver e andar, para que a nossa vida tenha sentido, propósito e valor. Isso nos mostra, irmãos, que uma igreja viva, ela não nasce de afinidades naturais. Uma igreja viva, ela não se sustenta apenas com experiências emocionais. E veja, na igreja, nós vamos cultivar afinidades naturais. Na igreja, na nossa igreja, por exemplo, se você gosta de conversar, de falar sobre futebol, você vai ter uma natural afinidade comigo, porque eu gosto bastante de futebol. Se você gosta, se você pratica ou gosta de assistir jiu-jitsu, você vai ter uma natural afinidade comigo, porque eu amo esse esporte. Se você conversar comigo talvez sobre um outro tema, artesanato, eu acho até bonito, mas eu não tenho muita noção. Então, essas afinidades naturais, elas vão se dando no meio da igreja, mas uma igreja viva, ela não é estabelecida pelas afinidades naturais entre as pessoas, nem é estabelecida pelas experiências emocionais, embora Deus toque a nossa emoção. Um culto pode ser muito sensível à nossa emoção pelo agir real de Deus em nosso meio, mas não é isso que define uma igreja viva. Uma igreja é viva quando ela cresce, onde a palavra é ouvida, crida e obedecida. E o que nos preocupa, irmãos, há muitos lugares em que a palavra de Deus já não é mais o centro. A palavra de Deus já não é mais estimada. A pregação não é considerada o momento ápice do culto ao Senhor, em que o nosso coração silencie para que Deus fale por sua palavra. A nossa fé, ela não é fortalecida no achismo. A gente tem muito achismo, gente. Eu acho isso, eu acho que Deus é assim, eu acho que Jesus pensa assado. A nossa fé não se estrutura em achismo. A nossa fé se fundamenta na palavra de Deus. Sem a palavra, a igreja se torna apenas um grupo de afinidades humanas. Aí sim. Com esses aqui eu me pareço. Com aqueles ali eu não me pareço. Sem a palavra, a igreja é apenas esse grupo de afinidades humanas, mas com a palavra, ela se torna povo de Deus. Ela se torna povo de Deus. É na exposição, na reflexão e na aplicação da palavra que a fé se aprofunda e a nossa vida é transformada. É no contato com a palavra. Eu vou pedir para ser projetada essa tela, para que você leia comigo. Quando a palavra ocupa o centro, a igreja não se reúne apenas para ter comunhão, mas para ser moldada por aquilo que Deus fala. Quando a palavra ocupa o centro, irmãos, a comunhão é muito preciosa, mas ela não é a principal força impulsionadora do nosso ajuntamento. É a palavra de Deus que nos molda. É a palavra de Deus que nos transforma. É a palavra de Deus que nos corrige. É a palavra de Deus que comunica a verdade do amor do Senhor por nós. É por isso que nós precisamos cultivar juntos uma vida em que a palavra continue ecoando, irmãos, para além do domingo. Como eu disse há pouco, muitas vezes nessa vida que é pesada, o domingo ficou muito longe. E não é porque você já está na quinta ou na sexta. Às vezes, segunda-feira de tarde, já aconteceu tanta coisa, tanto problema, tanta mensagem imprópria, tanta situação difícil, que você já não escuta mais os ecos do que aconteceu no domingo, da palavra do domingo. Então nós precisamos de uma vida em que nós cultivamos a palavra para além do domingo, porque a igreja viva é a igreja que ouve e obedece a voz do Senhor. E aí, como eu já falei hoje, vou falar agora de novo, certamente vou repetir ainda durante essa mensagem, eu creio que é exatamente isso que a gente pode viver também nos pequenos grupos da igreja. Porque talvez você me escute falar isso e diga: poxa, Roberto, eu quero aprender a cultivar então isso, eu quero cultivar a palavra no meio da semana. Mas sabe o que acontece? Você abre o texto bíblico, ou você não sabe exatamente onde abrir o texto bíblico, e aquele momento não parece
fazer muito sentido para você, você lê e não entende o que está lendo. Você faz isso talvez no contexto mais impróprio, com certas distrações ao seu redor, e aí aquele momento que era para ser inspirador e definidor da sua vida, não se torna. E aí você desanima e fica vivendo uma fé que é sustentada por contato com a Bíblia de domingo após domingo, isso quando você está aqui, domingo após domingo. E o que a gente vive no pequeno grupo? No pequeno grupo a gente vive um ambiente onde o nosso coração se volta para a palavra. Por exemplo, se você estiver aqui no pequeno grupo de terça-feira, de quarta-feira, de quinta-feira, você vai conversar sobre o que está sendo falado agora, mas não numa repetição das coisas que o Roberto disse, mas como aquelas coisas que foram ditas falaram comigo, como aquilo mexeu comigo, como aquilo de alguma forma me desafiou, como aquilo me gerou um desejo de transformação, talvez o que eu não entendi daquilo que foi dito, e num contexto de grupo, a gente volta de novo a atenção do nosso coração para a palavra de Deus, aquilo que é mais importante. E a nossa vida no meio da semana é moldada um pouquinho mais pela palavra. Esses são encontros que nos moldam como discípulos de Jesus, porque nos colocam diante da voz de Deus no meio dos ruídos do mundo. E o mundo é barulhento, né, gente? É barulhento demais. Se a primeira marca de uma igreja viva é a centralidade da palavra, nós vamos ver à luz desse texto que a segunda marca é a comunhão verdadeira. O texto diz que eles também se dedicavam à comunhão, ao partir do pão e as orações. Sabe qual é a palavra utilizada aqui para comunhão, traduzida como comunhão? É a palavra bastante conhecida, grega, koinonia. Koinonia não significa apenas estar junto. Koinonia significa participar da vida uns dos outros. Essa comunhão era tão profunda que ela envolvia mesa. Diz que eles compartilhavam as refeições com singeleza. Ela envolvia oração, ela envolvia partilha de recursos. Diz o texto que ninguém considerava coisa alguma totalmente sua ou apenas sua. Eles partilhavam do que fosse necessário. Essa comunhão envolvia cuidado mútuo e amizade espiritual. Não era um contexto fácil ser cristão nessa época. Não se tratava de olhar no relógio e falar, acho que dá tempo de ir para o culto, a gente chega pelo menos na metade do louvor, vamos lá. E quando acabasse o culto, você fosse então movido pela pressa dos seus compromissos a ir logo embora. Não. Aquelas pessoas olhavam para a comunhão, para o fato de que em Cristo elas foram tornadas filhos e filhas de Deus, membros de uma mesma família, como um privilégio e uma responsabilidade. Veja, irmãos, nós não podemos ter uma visão utópica, achar que essa gente era feita de uma humanidade diferente da nossa. Eles eram iguaizinhos. Eles eram pessoas que tinham as suas diferenças. Eles eram pessoas que tinham as suas famílias de origem, a história que viveram até o momento em que encontraram a graça de Deus revelada em Cristo. E quando eles foram reunidos então como um só povo, eles não eram um povo de pessoas absolutamente iguais, todos gostavam de tudo igual, todos falavam as mesmas coisas iguais, todos gostavam da mesma comida, torciam para o mesmo time de futebol, não. Tinham as mesmas visões de mundo e sociedade, não. Era uma igreja diversa, mas verdadeiramente unida. Unidade e uniformidade são coisas completamente diferentes, irmãos. O Espírito Santo não apenas gerou fé individual em cada um, o Espírito Santo formou um novo povo, feito de pessoas tão diferentes, origens diferentes, culturas diferentes, histórias diferentes, unidas pelo Evangelho e aprendendo a viver como uma família em Cristo. O que nós temos aqui? Aqui. Um grupo de iguais? Nós temos aqui pessoas que cresceram num lar harmonioso, cheio de proteção,
e sem privação de recursos. Pessoas que cresceram sem nunca terem de sentir falta do que sempre tiveram. Não sabem o que é não ter o que sempre tiveram. Talvez pessoas que, por causa desse crescimento tão seguro e protegido do ambiente familiar e do amor de pai e de mãe, aprenderam indiretamente a confiar na segurança do dinheiro, por exemplo, do patrimônio. E um dia, essa pessoa com essa história encontra com Cristo através da pregação do Evangelho e vê as suas percepções de mundo sendo alteradas e olhando para Jesus como centro de sua devoção e dizendo: não foi a base familiar que eu recebi, não foi a boa educação que me deram, não foi o dinheiro que nunca me faltou, não é o patrimônio da minha família que, ainda que eu me esforce, eu não consigo gastar todo na minha vida. É Cristo que me dá segurança, é o seu amor, é a sua cruz. E aí ela chega numa igreja. Na igreja, ela não se reúne com iguais. Na igreja, ela vai congregar com alguém que cresceu num contexto de omissão, de abuso, de ausência. Na igreja, ela vai encontrar com alguém que nunca soube o que é receber afeto de pai ou de mãe, que foi abandonado, que encontrou num ato da graça divina a manifestação dessa graça divina quando foi adotada por uma outra família. E conheceu escassez, privação, escola sem professor, banheiro sem papel higiênico, agressões, xingamento, ofensa, violência verbal e física. Só que um dia essa pessoa ouviu o Evangelho de Cristo que fala do amor de Deus e ela creu nisso e a sua vida foi transformada. E sabe onde ela foi? Ela foi ser parte da mesma igreja que aquela outra pessoa que nunca pegou uma condução cheia é parte. Ela não é pior ou melhor do que a outra. Ela é alguém com uma história diferente, alvo do mesmo milagre do novo nascimento. É por isso, irmãos, que a gente não pode fazer da igreja um lugar em que a gente espera que todo mundo haja, fale, concorde com as nossas opiniões. A igreja não é lugar onde a gente faz prevalecer a nossa opinião. A igreja é o lugar onde a palavra de Deus prevalece. Então aquilo que é assunto de mão aberta, a gente não fica fazendo guerra ou briga. Aquilo que é mão fechada, aí sim, aquilo nos une, como povo de Deus, como igreja. E por que eu digo isso? Porque eu vejo que hoje é muito fácil a comunhão ser comprometida em nome de qualquer coisa. De novo, irmãos queridos, eu falo muito pouco sobre isso aqui e o objetivo é que eu fale menos ainda, mas como ainda está um pouco distante, posso dizer, nós não vivemos ainda, se você acha que vivemos em 2022, o pior momento de vergonha no meio da igreja cristã, sendo dividida por posicionamentos e pautas políticas, nós não sabemos ainda o terror que vai vir ano que vem. E a minha oração tem sido semanalmente dizer ao Senhor: Deus, guarda a plena Rio, para que nós não sejamos esse tipo de gente que coloca qualquer perspectiva humana, política, por mais que nós concordemos com ela, e você é livre para fazê-lo, bom que faça, acima do Evangelho e dos efeitos do Evangelho. A verdade eterna que define quem nós somos e o que deve ser a igreja de Jesus. Isso nos ensina, irmãos, então, que a fé cristã nunca foi planejada por Deus para ser vivida no isolamento. A vida no Espírito se expressa em laços reais, onde há cuidado, oração e partilha. Muitos de nós sabemos como é viver cercado de pessoas, mas ainda assim se sentir sozinho. A comunhão cristã é a resposta de Deus para essa dor, porque a comunhão cristã nos dá uma família espiritual. Eu tenho muitos, e louvo a Deus por isso, muitos irmãos e irmãs que eu amo tanto e me sinto tão amados por eles. Como isso é determinante para a minha vida. Eu não seria quem eu sou sem a igreja de Jesus.
Igreja que não é instituição ou CNPJ. Igreja que é gente, feita de gente. Como eu disse que falaria de novo, volto a esse assunto. É isso que a gente também de alguma forma busca refletir nos pequenos grupos. Eles não são meros encontros formais. Eles são espaços onde a gente pode abrir o coração, onde a gente ora junto, onde nós compartilhamos alegrias, mas também fardos, onde nós construímos amizades espirituais que fortalecem a nossa caminhada. A maioria de vocês, se não todos aqui, sabem, amanhã às 5 da manhã eu interno para operar, às 7 da manhã. A quantidade de mensagens de gente querida que eu tenho recebido diariamente dizendo: Roberto, estamos orando por você aqui. Roberto, estamos em jejum por você aqui. Roberto, na nossa igreja, hoje de manhã, saindo de casa, um amigo querido, estive na igreja dele na semana passada, em Juiz de Fora, me mandou uma mensagem: querido Beto, é como ele me chama, querido Beto, quero que você saiba que estamos aqui e hoje como igreja, mais uma vez, porque fizeram isso na semana passada, mais uma vez como igreja, vamos orar ao Senhor pela sua vida e pela sua cirurgia amanhã. Irmãos, o que é isso? Numa era de individualismo, de egoísmo, você ser parte de uma comunidade em que o seu desafio é o desafio da comunidade. E você está ali nesse ambiente em que as pessoas oram com você, por você. São instrumentos de bênção para a sua vida, de socorro para a sua vida. Uma igreja viva, vou pedir para o Wesley colocar a tela para a gente. Uma igreja viva é aquela que, movida pelo Espírito, aprende a viver não apenas lado a lado, mas uns pelos outros. É fácil estar lado a lado. Lado a lado você fica no Maracanã, no Newton Santos. Lado a lado você fica no show da banda que você gosta. Comunidade cristã não é isso. A igreja viva de Jesus é aquela que o Espírito nos ensina a viver uns pelos outros. Uns pelos outros. Se a primeira marca de uma igreja viva é a centralidade da palavra, e a segunda marca de uma igreja viva é a comunhão verdadeira, a terceira e última marca que nós vamos considerar nessa manhã é o que eu chamo aqui de o movimento do Evangelho. O texto diz assim: eles louvavam a Deus, lá no finalzinho do verso 46, indo para o 47, louvavam a Deus e contavam com a simpatia de todo o povo. E o Senhor lhes acrescentava diariamente os que iam sendo salvos. Sabe o que eu acho fascinante nessa descrição? Essa igreja que amava a palavra e aprendeu então a se amar, cuidar uns dos outros, honrar uns aos outros, ser uns pelos outros, não era uma comunidade em si mesmada, voltada para dentro. Não era aquela comunidade que dizia assim: olha, a vida lá fora está dura e pesada, mas Deus em sua graça nos concedeu essa família gostosa de participar, onde a gente tem interação, comunhão, afiamos os nossos laços espirituais, pertencemos uns aos outros, ajudamos uns aos outros, e está maravilhoso assim. Vamos viver assim até que Jesus venha, ou que a gente vá para Ele. Não, essa era uma igreja que poderia ser considerada por nós uma comunidade em movimento. A fé deles não era privada, a vida deles era um testemunho público nas ruas da cidade. Por isso o texto diz que eles contavam com a simpatia de todo o povo. Havia alguma coisa de atraente na vida daquela gente, porque quando eles andavam pelas ruas que todas as demais pessoas também andavam, o seu viver era diferente, a sua postura, as suas palavras, os seus olhares. A fé deles não era privada, era um testemunho público. Vai aparecer na tela para nós. Eles viviam de tal modo que o Evangelho era visível de duas maneiras. Primeiro, o Evangelho era visível pela vida deles. A alegria que eles tinham, a generosidade deles, a unidade entre eles, a gratidão do coração deles eram atraentes para os que estavam do lado de fora. Por que eles vivem assim? O que há neles que os torna diferentes? Irmãos, a mesma pergunta pode ser feita pela sociedade hoje. Por que essa mulher não desmoronou com tudo o que aconteceu na vida dela? Por que esse homem, vivendo essa privação financeira, esse
tombo econômico que ele viveu e que ele viu a sua família inserida, por que esse homem permanece dormindo, acordando, rindo? Não como se ele fosse um anestesiado da realidade, mas como se alguma coisa o sustentasse por dentro. Por que essa pessoa lida com um diagnóstico médico que deixaria quase qualquer outra pessoa na lona emocionalmente, mas ela permanece de pé, estável? Não porque ela tem uma força emocional que lhe é peculiar, mas porque de alguma forma um poder que não é dela habita nela e a sustenta. O assombro do mundo, irmãos, deveria permanecer o mesmo desse assombro que essa igreja, pelo seu estilo de vida, causava nas pessoas. O evangelho era visível também numa segunda dimensão, pelas palavras deles. Eles proclamavam a boa notícia de Jesus, com ousadia e com clareza. Você lembra do texto? Eu acho que ele vai ser projetado, Atos capítulo 4, verso 20. O apóstolo Pedro responde àqueles que queriam calá-lo, dizendo o seguinte: olha, está causando muito tumulto você falar de Jesus, não está bacana, pare de falar sobre esse nome. A resposta de Pedro foi: não podemos deixar de falar do que vimos e ouvimos. Ou seja, vocês só vão conseguir nos calar se vocês tirarem a nossa vida, porque o que nos leva a falar de Cristo é muito mais forte do que qualquer outra pressão. Pense, irmãos, será que nós somos estes homens e mulheres hoje absolutamente encantados com a obra de Cristo em nós, com o tamanho do perdão que recebemos, com a graça que repousa sobre as nossas vidas, por Deus não nos tratar conforme os nossos pecados merecem ser tratados, mas nos tratar com condescendência, compaixão, misericórdia, bondade, graça? Será que refletir como fizemos hoje na ceia, na cruz e na obra de Cristo na cruz, não enche o nosso coração de uma doçura que nos faz entender que essa boa notícia não é só para nós, mas para qualquer pessoa que, ao ouvi-la e crendo nela, terá a sua vida radicalmente mudada, como um dia foi a nossa? E a pergunta é: como nos calaremos? Como nos calaremos? Com quantas pessoas nessa semana você compartilhou a boa notícia de Jesus? Com quantas pessoas nessa semana o seu coração foi despertado para dizer: cara, ela precisa escutar aquilo que grita dentro de mim de amor por Cristo. Ela precisa saber o fundamento da minha esperança, ela precisa saber o fundamento do meu progresso, ela precisa saber o fundamento da minha paz, ela precisa saber o fundamento do meu casamento. Não é por causa das minhas virtudes éticas, da minha elevação moral, é porque há uma graça de Deus operando em minha vida e ela está disponível a qualquer pessoa que se renda a Jesus. Eu preciso falar dele. Será que nós somos como essa igreja? Será que gera no nosso coração algum tipo de incômodo e nos mova o coração a uma responsabilidade de olhar e dizer: Senhor, como será precioso quando esta pessoa que talvez agora você tenha na mente, este vizinho, este amigo, este familiar, puderem gozar do privilégio que eu estou tendo nesse momento de, num domingo de manhã, estarem diante do Deus vivo, oferecendo a Ele culto e tendo as suas vidas instrumentalizadas pela palavra de Deus. Incomoda o nosso coração ver cadeira vazia? E veja, irmãos, a gente não está falando de auditório lotado por auditório lotado, porque é fácil fazer isso. Acredite, é bem fácil. A questão é: o nosso coração fica incomodado quando a gente olha e fala: Deus, será que eu poderia ter falado do teu evangelho? Será que eu poderia ter feito um convite a alguém que ouviria o evangelho sendo pregado numa manhã de domingo e eu não o fiz? E veja que coisa linda, e é importante notar: essa igreja que Lucas descreve aqui, não eram eles que produziam o crescimento. Era o Senhor que acrescentava os que iam sendo salvos. Não é isso que o texto diz? Dia a dia acrescentava o Senhor à igreja os que iam sendo salvos. Sabe o que isso significa? Isso significa que a missão da igreja não é fabricar resultados. A missão da igreja é ser fiel no testemunho do evangelho
e confiar que Deus mesmo produz os frutos. Estratégia de crescimento de igreja, irmãos, é uma coisa tão pouco efetiva, como se nós tivéssemos condições de produzir conversão, produzir crescimento saudável. Isso é uma obra total de Deus. Sabe qual é o nosso trabalho? Fidelidade. Fidelidade no Evangelho. Ter a certeza de que estamos num lugar em que a Bíblia é aberta e fielmente anunciada. E crermos então como um povo que de fato tem fé no Senhor, que o próprio Deus fará a obra através de sua palavra. Uma igreja viva não se limita a consumir conteúdo espiritual para si, mas em se tornar um testemunho do Evangelho para os outros. Então vale para nós pensar nisso. A nossa fé precisa ser visível, em casa, no trabalho, entre amigos, entre vizinhos. Precisamos, irmãos. Precisamos ter uma fé que transcende ao domingo de manhã. Precisamos ter uma vida cristã que se manifesta no cotidiano de quem nós somos. Uma igreja viva é aquela que vive para a glória de Deus e se coloca em movimento para que outros conheçam Jesus. Para que outros conheçam Jesus. Concluindo, caminhando aqui para a conclusão, o retrato que nós temos aqui no livro de Atos, capítulo 2, não é apenas uma memória bonita do passado. O retrato que nós temos aqui em Atos capítulo 2 é uma espécie de convocação para nós hoje. Porque uma igreja viva se reconhece nessas três marcas. Ela é formada pela palavra, ela é fortalecida pela comunhão e ela é movida pelo Evangelho. Irmãos, se um dia, ou que Deus nos livre disso, se em algum momento da história dessa igreja, essas três marcas não forem mais percebidas, centrada na palavra, fortalecida na comunhão, movida pelo Evangelho, a igreja pode continuar existindo, mas ela será uma igreja morta, não uma igreja viva. Como assim, Roberto? Os cultos estão lotados de pessoas, a música é vibrante, as pessoas vão em número cada vez maior. O Evangelho move aquela igreja ou outros interesses movem? Existe comunhão entre as pessoas ou aquilo ali é um grande encontro de um grupo de pessoas que ao saírem dali não têm a menor ideia quem são umas as outras? E o que forma aquela igreja é a palavra? Ou é o carisma de um líder? O que forma aquela igreja é a palavra ou é o interesse de poder de uma instituição? Pode ser grande, pode estar cheia, mas é a igreja morta. O que define uma igreja viva é o fato dela ser formada pela palavra, fortalecida pela comunhão e movida pelo Evangelho. E aqui há um alerta importante para nós. Um missionário metodista que serviu durante muitos anos na Índia, foi perguntado certa vez, o nome dele era Eli Stanley Jones. Perguntaram para ele uma vez o seguinte: o que você considera ser a maior ameaça do cristianismo? E talvez as pessoas pensassem que a resposta dele seria a resposta de um missionário que atuou na Índia e que percebeu então toda a perseguição ao Evangelho na Índia enquanto servia. A resposta dele surpreendeu quem fez a pergunta. E a resposta vai aparecer aqui na tela para a gente. Eli Stanley Jones disse: o maior inimigo do cristianismo não é o anticristianismo, mas o subcristianismo. Sabe o que ele disse? O maior inimigo do cristianismo não é a perseguição. A igreja cresceu na perseguição. No primeiro século falava-se que o sangue dos mártires era a semente do Evangelho. A igreja, quanto mais perseguida, mais ela avançava, mais ela cresceu. Às vezes nós temos um descolamento com a história e temos um medo tão estranho de tempos de perseguição que deixamos de entender o testemunho bíblico de que a perseguição sempre refinou a igreja do Senhor na história. E o maior inimigo do cristianismo, como disse esse missionário, não é o anticristianismo, é o subcristianismo.
é a gente acreditar que vive um cristianismo sem, na verdade, vivê-lo. Em outras palavras, o que mais ameaça a fé não é a oposição que vem de fora, mas é quando o povo de Deus deixa de viver o Evangelho em sua plenitude, reduzindo o Evangelho a algo superficial, frio, sem transformação real. É por isso que esse texto fala tão fortemente conosco hoje. Nós precisamos ser uma igreja viva, que volta sempre para a palavra, que cultiva a comunhão verdadeira e que se move para fora com o Evangelho. Irmãos, que se move para fora com o Evangelho. Quando vivemos assim, nós experimentamos o mesmo que essa igreja aqui, de Atos dos Apóstolos, experimentou. Deus mesmo age em nosso meio. Deus mesmo nos edifica, Deus nos fortalece, Deus nos envia, Ele mesmo acrescenta aqueles que hão de ser salvos. Ele faz a obra. Essa é a vida que Deus nos chama a viver. Não um cristianismo de aparência, mas uma fé autêntica, profunda, cheia do Espírito. E cada oportunidade que nós temos de nos reunir, seja no domingo, seja ao redor de uma mesa, ou numa roda de conversa, num pequeno grupo no meio de semana, é um convite para que a gente experimente essa vida abundante que Cristo conquistou para nós. Esse é o nosso chamado, irmãos. Esse é o nosso chamado. Arde no meu coração o desejo de que Deus nos torne cada vez mais uma igreja viva e uma igreja relevante. Uma igreja relevante para cada pessoa que dela faz parte, porque é edificada pela palavra. Uma igreja relevante porque os laços de amizade espiritual e de comunhão são fortalecidos. É muito bom, irmãos, se sentir amado pelas pessoas. Como eu sinto isso aqui. Isso não pode ser algo que apenas eu ou alguns desfrutam. Isso deve ser uma constante entre nós. A gente precisa aprender a olhar para pessoas não como números, mas como rostos e suas histórias, com as suas lutas, seus desafios, seus dons e talentos. E o sonho de sermos uma igreja viva em movimento, sabe? Gente que entende o seguinte: que domingo maravilhoso, mas segunda-feira é dia de culto. Não lá na Plena Rio. Segunda-feira é dia de culto no meu escritório, na minha empresa, na minha sala de aula. Segunda-feira é dia de culto com uma vida que glorifica a Deus e que testemunha do Evangelho, para que assim outros fiquem encantados com o amor de Cristo, o amor que se revela no nosso precioso Salvador. Vamos orar? Senhor, nós te louvamos por esse domingo, por tua palavra, e o que eu te peço em nome de Jesus é que o Senhor nos livre desse tempo tão claramente perigoso que nós vivemos, em que o nosso coração pode sim se acomodar com um entretenimento religioso, mas não com uma vida cristã genuína. Ajuda-nos, Senhor, a olhar para a igreja não apenas como um lugar para onde a gente vai uma vez na semana, mas como uma família a qual pertencemos, algo que nós somos parte determinante. Nos ajuda, Senhor, a ser uma igreja que glorifica ao Senhor e dá bom testemunho do Evangelho do Senhor, porque cada uma está engajado, altamente comprometido em viver fielmente diante do Senhor. E nos ajuda e nos ensina a ser uma igreja em movimento. Enche o nosso coração, Senhor, de amor por vidas. Enche o nosso coração, Senhor, de ver esse lugar cheio de pessoas ouvindo do teu maravilhoso amor. Nos dá essa capacidade de acolher com o teu amor, nos pequenos grupos, nos cultos de domingo, no nosso cotidiano, de modo que a nossa vida seja uma expressão do teu amor, da tua bondade e do teu chamado para uma nova história, para cada homem, para cada mulher desse mundo, em nome de Jesus. Que o amor de Deus, o nosso Pai, a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo e a comunhão e a consolação do Espírito Santo esteja presente com cada um de nós, hoje e para todo sempre. Amém e amém.